Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no tema Abaixo a Ansiedade. E estamos olhando biblicamente o que a palavra de Deus diz para nós, nos ensina, nos exorta, nos corrige a respeito da ansiedade. Nós falamos na semana passada sobre viver pela fé com confiança. Isso é um princípio bíblico para vencermos a ansiedade. E nós falamos de Hebreus, capítulo 11 e capítulo 12. E hoje eu quero focar em algo muito importante, dizer para você: olhe para Jesus. O autor da epístola de Hebreus, ele também disse que nós devemos estar olhando firmemente para o autor, para o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e hoje está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus, ele é para nós e deve ser o nosso mais alto exemplo de fé, nosso padrão de fé. Jesus é o mais alto exemplo de fé que jamais viveu, porque ele tinha o máximo a perder. Paulo, ele explanou posteriormente Cristo, então, subsistindo em forma de Deus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando então semelhante a homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Nosso Senhor, então, ele se despojou de suas prerrogativas divinas e creu em Deus. Jesus, ele cria no Pai, que disse não permitir que o seu santo, então, visse a corrupção, como diz lá Salmo 16, 10. Jesus, ele veio a este mundo como homem e ele carregou os nossos pecados. E morreu na confiança de que seria ressuscitado pelo Pai e exaltado novamente. Esse foi o maior ato de fé que permanece para sempre insuperável. O nosso Senhor Jesus Cristo suportou sofrimentos inimagináveis, mas por sua fé, a sua crença em Deus, ele foi vitorioso. Esse é o motivo porque devemos centrar a nossa vida emocional, psicológica, mental e espiritual. A frase é: fixe seus olhos em Jesus. Ela é traduzida, olhe para Jesus. Essa deve ser a focalização correta e essencial para realizarmos ou termos sucesso em qualquer lugar. Qualquer meta, qualquer objetivo, qualquer busca, ela deve ser para nós o nosso foco. Olhe para Jesus. Então hoje eu digo para você, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas tira o olho disso e olhe para Jesus. A vida cristã, seu foco, sempre deve estar além de você. Quando o foco está em olhar para você, somente para você, aquilo que está acontecendo com você. Quando a gente só foca nos problemas, nos pensamentos, nas coisas e não foca em Jesus Cristo
pela fé nós acabamos sofrendo e não encontrando o sucesso, a cura, a libertação, a restauração e a restituição que tanto temos buscado. Então, o que nós devemos pensar quando Paulo fala que nós estamos participando de uma corrida? Você não olha para os seus pés, porque se a gente ficar olhando para os pés, a gente é capaz de tropeçar. Tampouco nós devemos olhar para os outros corredores que estão correndo para nós, conosco. Nós devemos olhar somente para Jesus. Ele é o nosso exemplo perfeito. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Com quem você está correndo? Com quem você está correndo a vida da fé? Você está olhando para onde? Olhe para Jesus. A palavra aqui grega usada pelo autor é archegos, e ela significa criador, pioneiro, primogênito e líder supremo. Cristo é o chefe líder da fé. Não é a fé do outro que corre com você ou aquele que já chegou, mas é Cristo, o chefe, o líder da fé, maior do que qualquer exemplo. Em Hebreus capítulo 11, temos ali a galeria da fé. Mesmo assim, eles são, sim, para nós a motivação para sermos homens e mulheres de fé. Mas o líder supremo, o chefe, o líder da fé é Jesus. Ele que provê um parâmetro àqueles que possam, por outro lado, tão facilmente se comparar com outros crentes e ambicionar uma fé ou ter experiências daquele que está correndo ao seu lado. O que nos espera na linha de chegada da corrida da fé? Você já pensou sobre isso? Você está numa grande corrida, a corrida da fé. Jesus, ele venceu a corrida da fé com alegria e ele triunfou porque ele suportou a cruz. Olha só, Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Foi o que nós lemos no início. Qualquer atleta vai dizer para nós que não há nada igual à sensação da vitória. Não pela medalha ou troféu ou qualquer outra coisa, e sim pela vitória e pela alegria do triunfo. Para Jesus, a alegria de novamente estar sentado à destra do trono de Deus. Ele olhava para ele. Então, a nossa verdadeira alegria e recompensa como crentes é ir para o céu com Cristo. Mas aqui agora nós podemos experimentar uma grande sensação, sim, de vitória, de triunfo, quando nós vencemos as provações e as tentações e as agruras da vida. Você sabe, sempre haverá tentações para enfrentarmos. Não é fácil, às vezes, sermos ridicularizados por causa da nossa fé. Aonde nós estamos, aonde nós convivemos, está ficando cada vez mais difícil, amado, ser cristão em nossa sociedade. Porque nós estamos chegando perto do fim dos tempos. Então, sobre esse último ponto, mais do que nunca, nós estamos ouvindo crentes afirmar: estamos preocupados a respeito do que está acontecendo no mundo. Se as coisas não mudarem bem depressa em nosso país, nós estamos acabados. Amados, os cristãos não devem viver com essa perspectiva. Nós não vivemos para confiar nas notícias, mas para viver pela fé em Deus. Então, o autor de Hebreus
está extremamente alerta sobre muitas dessas preocupações que nos perturbariam na corrida da maratona da fé cristã. Por isso ele nos diz para fazer o quê? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus capítulo 12, 3 e 4. Em outras palavras, não vejo qualquer cristão ainda sangrando por amor de Cristo e do Evangelho. Pode haver pequenos desconfortos. Podemos ser hoje ridicularizados, pode haver discussões em classe, pode haver muitas coisas, porém você não foi crucificado como alguém que eu conheço. Quando começar a pensar que é difícil viver a vida cristã, considere aquele que suportou tal hostilidade a ponto de chegar à morte. E lembre-se de que você nem chegou perto de tal situação. Tenha isso em sua mente. Há um meio de colocar suas ansiedades em prova. Quando você começar a ficar exausto em uma corrida, tenha-se mais e mais em Jesus. Olhe para Jesus. Foque em Jesus. Lembre-se que sua vida de fé levou à alegria, ao triunfo e ao mesmo vai acontecer com você e comigo. Que Deus abençoe você. Olhe para Jesus. Foque em Jesus. Deus te abençoe e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.